Meu nome é Mr. Jones. O que eu estou para dizer é muito importante. E se você está ouvindo isso, então é provável que eu já não esteja dentre vós, viventes. Em minha vida sempre busquei respostas para as coisas. Meus ídolos foram Isaac Newton, Galileu Galilei, Nicolau Copérnico, homens à frente de seus tempos, homens que não se conformavam e não aceitavam as trevas da ignorância e do medo. Meu mundo eram os números, as letras, as noites em claro à luz de velas, vasculhando escritos antigos de pensadores pioneiros, autores que foram perseguidos pela Santa Inquisição, cujos livros, após séculos escondidos, podiam finalmente estar ao alcance dos destemidos. O que eu estou para lhe contar é real, tenho certeza disso. Mas eu peço que não tenha medo das coisas que estão por vir. Pois eu também já fui um jovem ousado, amante dos vícios carnais, despreocupado com a vida, descrente e desligado das coisas de Deus. Eu andava perdido entre o doce beijo da messalina, o rolar dos dados e o brilho dos soberanos. Meus passos pareciam provocar pegadas rasas na areia. Eu simplesmente não desconfiava do que havia mais abaixo. Eu era um soberbo que não sabia nada e se achava muito confiante. Tolo. Às vezes eu queria tanto poder mandar uma pomba para o meu passado com um recado. Por favor, pare. Mas não. Eu não sabia me impor limites. De fato, eu achava que não deveria haver limites. Os limites, para mim, eram tesouras que aparavam as asas da evolução do pensamento humano. Mas o problema, meu caro, é que às vezes os limites existiam justamente para evitar que entrássemos nos maus caminhos. Em um dia nublado de novembro, um tio com o qual eu não tinha muito contato deixou este mundo. Pobre Oliver Jones. De certa forma, quando eu olhava para a sua vida e para o que ele havia se tornado com seu vício em destilados, jogos de azar e prostitutas, eu via a mim mesmo, inclusive com certo pesar. A diferença principal é que eu tinha alguns anos de vantagem, que também se esvairiam no bater de asas. O tempo e a morte são as coisas mais justas que existem, tratam a todos igualmente. Com sua morte e a falta de interesse por parte dos filhos nos livros que ele deixou, estes foram me oferecidos. Eram livros de matemática, botânica, biologia. Havia também alguns livros de coisas menos populares, livros que falavam de artes perdidas, de conversas com anjos, alguns inclusive escritos em latim, a língua mãe, e línguas que me eram desconhecidas. Talvez alguma língua antiga como hebraico. Meu primo Benjamin Jones, inclusive, ficou admirado quando contei dos meus achados. Ele não fazia ideia de que o pai tivesse interesse nesse tipo de coisa. Mas o filho de Oliver Jones era um rapaz ocupado, que, assim como eu, não tinha interesse em livros escritos por místicos. Ele era um cão doutrinado pela ciência. Levei os livros para casa, e quando ia colocá-los na estante, percebi este livro, Meditaciones de Prima Filosofia, que pode ser traduzido como Meditações da Primeira Filosofia, aquele livro do René Descartes. O que me chamou a atenção não foi o livro em si, mas o fato de estar lacrado com um cadeado. Na hora eu não tive curiosidade de destrancá-lo, apenas coloquei ele na estante junto com os outros. Após alguns dias recebi a visita de minha amada Sofia, que veio me contar de um boato que ecoava nas bocas dos desocupados, sendo que muitos deles citavam o nome de Deus e faziam o sinal da cruz, com medo. Diziam que o maquiador, ao preparar Oliver para o velório, notou que havia algo dentro de sua boca. Ao abrir a boca do cadáver, Mr. Bradley, o preparador de defuntos, percebeu que havia uma chave. Ele a teria retirado e entregado a Benjamin, pois ser enterrado com uma chave dentro da boca parecia algo errado aos olhos de Deus. Seria a chave do cadeado do livro que estava comigo. Por que estava trancado, afinal? Fui ter com meu primo Benjamin, que após vasculhar uma gaveta e uma pequena escrivaninha, entregou-ma, dizendo que não fazia muito sentido trancar um livro de filosofia,
que de fato era um livro que poucas pessoas sequer se aventurariam a abrir. Também disse que, do jeito que conhecia seu pai, era provável que houvesse outra coisa dentro, e para ter colocado a chave dentro da boca era algo que ele não queria que outras pessoas possuíssem. Talvez dinheiro. Mas isso também era estranho. Oliver não era egoísta até onde se sabia. Antes de nos despedirmos, ele disse que se fosse algo de valor, queria metade. E foi entreter-se com outros assuntos. Que atitude estranha daquele filho. Como alguém poderia reagir assim a um acontecimento tão incomum, fora a frieza com o falecido pai? Ou seria esse o modo com que ele sabia lidar com as emoções dolorosas? Quem sou eu para julgar? Embora eu achasse sua atitude fria demais naquele instante, agora eu percebo que este realmente teria sido um caminho menos tortuoso. Que houvesse moedas lá dentro, que pudéssemos dividir e comprar umas garrafas de vinho. Mas não era isso que eu encontraria. Cheguei em casa ansioso para destrancar o livro, mas ao ver minha bela Sofia, tão disposta a me queimar com o fogo de sua paixão, acabei esquecendo aquela ideia por algumas horas e me joguei em seus braços. No meio da noite, porém, levantei-me sem sono, bem antes do cantar dos galos. Sofia mal se moveu quando eu me ergui e saí do quarto com uma lamparina em mãos. Não sei bem o que me levou a ter vontade de destrancar o livro bem no meio da noite, mas é verdade que dentre minhas poucas opções estavam acordar Sofia e esperar que ela pudesse reacender seus desejos, ou mergulhar no mundo das palavras e das ideias. Bem, optei pela segunda opção. Um pouco de filosofia na madrugada não me faria mal. Coloquei a chave no cadeado e girei, e ele se abriu com um clique. No entanto, fui surpreendido pelo conteúdo do livro. As páginas haviam sido cortadas, de forma que se pudesse esconder algo dentro, e tal espaço estava preenchido. Não eram moedas, tabaco ou qualquer outra coisa do tipo. Havia um outro livro menor dentro, um livro pequeno com capa de couro. Ao abrir, pude perceber que fora escrito à mão e na primeira página um nome, Oliver P. Jones, e uma frase embaixo: que prefira a chama da cautela à da ousadia, aquele que andar pelos caminhos tortuosos do desconhecido. Então virei a página e comecei a lê-lo. E havia uma espécie de estrofe poética com a suposta pronúncia do lado, mas não entendi o que estava escrito, pois eu não conhecia aquele idioma. Talvez por ter achado que as sílabas soassem engraçadas, comecei a ler em voz alta. Ak ad mond evar, devrai matzukor, ak ad mond ekrar, dei hust van optot. Havia também esta imagem. Então virei as páginas, sendo que li algumas naquela mesma noite. O livro era uma espécie de diário pessoal, escrito em primeira pessoa pelo meu próprio tio, o já falecido Oliver Peter Jones. A história começa quando ele fez comércio com um indiano em sua viagem para o Iêmen. O indiano ofereceu-lhe um pergaminho em troca de 200 onças de café e meu tio aceitou. Parecia um negócio vantajoso, mas depois de algum tempo meu tio percebeu que foi exatamente o contrário, um tremendo mau negócio. Se o indiano tivesse oferecido ouro para ele levar o pergaminho para casa, ainda assim estaria longe de ser um negócio justo. Porém, fazer isso, oferecer ouro para o meu tio levar o pergaminho, levantaria grandes suspeitas. Indianos eram mesmo espertos. O pergaminho se tratava de alguma lenda antiga escrita em latim, de um espírito chamado Matsu, que perseguia homens, aparecendo em sonhos, atormentando-lhes, roubando suas energias e fazendo-se presente na vida da vítima escolhida. Matsu também falava durante a noite, e era possível perceber que ele tentava imitar as vozes de pessoas próximas, numa tentativa de aliviar o susto que as pessoas poderiam sentir, o que não adiantava muito. Matsu poderia, por exemplo, falar com um homem imitando a voz de sua mulher ou de sua mãe,
mas a voz saía rouca, forçada, claramente diferente das vozes originais, fora que às vezes as pessoas que ele imitava já estavam mortas, o que deixava tudo ainda mais bizarro. Matsu seria uma espécie de maldição que passa de pessoa para pessoa, sendo que aquele que for amaldiçoado não poderá descansar sua alma, estando em tormento por toda a eternidade. Ele não conseguirá mais dormir em paz, não conseguirá comer bem, não poderá ter uma vida normal enquanto ele não se livrar desta maldição. Quando um homem é amaldiçoado por Matsu, o único jeito dele se livrar desse daimon é passar esta maldição para outro homem. E então Matsu o deixará em paz, indo perseguir o novo amaldiçoado. E assim a maldição vai passando sucessivamente, e aparentemente o indiano maldito contribuíra para esta maldição chegar à Europa. É claro que na minha condição de jovem rebelde eu não acreditei em nada daquilo, mas minha vida nunca mais seria a mesma. Sofia me deixou, pois eu não conseguia mais lhe dar a atenção necessária. Eu não conseguia dormir, pois tinha pesadelos horríveis, imagens demoníacas de morte, destruição e desesperança. Eu não queria ao menos acreditar nos meus olhos ou nos meus ouvidos, sendo que inclusive uma noite, durante um delírio, ouvi a voz de Sofia, que disse: "Você buscou por isso." E ela tinha razão. E isso quando ela já estava longe, bem provavelmente nos braços de outro homem. Embora eu houvesse sido, durante toda a minha vida, um discípulo da ciência, eu já estava começando a me convencer de que eu realmente estava amaldiçoado pelo espírito de Matsu. Mas como eu teria sido amaldiçoado? Depois de ler o livro escrito por meu tio, que continha a tradução do pergaminho original em latim, acrescido de seus relatos pessoais, tudo fez sentido, e percebi como meu tio Oliver era um homem bom. Depois de ler o livro escrito por meu tio, que continha a tradução do pergaminho original em latim, acrescido de seus relatos pessoais, tudo fez sentido, e percebi como meu tio Oliver era um homem bom. Preferiu morrer miseravelmente a passar a maldição para outra pessoa, tendo inclusive tentado ser enterrado com a chave do livro. E nós atrapalhamos seus planos. Mas a verdade, meu caro ouvinte, é que eu, Mr. Jones, nunca fui uma pessoa boa como meu tio. Longe disso. Eu não poderia viver com aquilo para sempre. E chegaria a hora em que eu passaria a maldição adiante. Este momento chegou. De fato, já até mesmo aconteceu. Sabe aquelas frases estranhas que eu disse na metade desta história? Pois é. Eu passei a maldição para você. Aquilo é a conjuração de Matsu. É assim que se passa a maldição de Matsu. Eu só precisava que você lesse aquelas 4 frases e olhasse para seu símbolo. Nem precisava ser em voz alta, mas apenas dentro da sua própria cabeça. De fato, neste exato momento, se a maldição funcionou, e eu tenho certeza que sim, você já pode sentir a presença dele bem atrás de você. Talvez você se sinta observado, talvez um arrepio na sua nuca, o coração acelerado. Nos primeiros momentos da maldição, também é possível que os pelos de seus braços se arrepiem e você ouça ruídos pela casa, ou na parte de fora, ou até mesmo no cômodo onde você se encontra. Eu sinto realmente muito por ter feito isso com você, mas entenda que era o único jeito de salvar a minha própria alma. E agora resta a você a decisão de passar esta maldição adiante, ou morrer com ela. Até breve, Mr. Jones.